Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia a gente poder parar e meditar na palavra do Senhor. Que maravilha. E hoje, dia 28 de abril de 2025, na cidade de Manicoré, na casa dos meus sogros, Tapão e Sandrex, nós meditaremos mais uma vez na palavra do Senhor no livro de Jó, o capítulo 5 e o versículo de trabalho será o versículo 8. E nele nós encontramos: porém eu buscaria a Deus, e a ele entregaria a minha causa. O contexto é interessante porque, mais uma vez, o contexto aqui, como nós já dissemos, o livro de Jó é um livro de reflexões, de teologias, ou seja, de posicionamentos diante de uma situação chamada de sofrimento. A questão aqui que vai envolver uma questão filosófica, uma questão, por exemplo, de muita colocação de argumentações, de retóricas, de capacidade de observações. Então, todo esse cenário. Mas, no fundo, o que nós vemos é como você vê, como você responderia biblicamente ou espiritualmente a determinadas situações em que aparentemente não deveriam ser frutos para uma vida de um homem temente a Deus, como era o homem Jó. Então nós vamos ver as posições dos amigos de Jó, como já estamos vendo aqui na retratação, ou seja, na posição tomada por Elifaz, e a própria posição de Jó diante das acusações ou diante do posicionamento dos seus amigos. E quando nós vemos isso, é como se vimos crentes ou pessoas que se dizem tementes a Deus, mas com posicionamentos teológicos distintos. E esses posicionamentos teológicos distintos levam a conflitos, levam a divisões, levam, vamos dizer assim, a separações e, por vezes, levam a ríspidos embates no mundo, mesmo entre crentes. Eu acho que é interessante que nós temos isso. Mas o livro de Jó, então, nesse aspecto, ele é até um livro repetitivo, porque ele vai passar num campo de muito argumento. Por um lado, os amigos de Jó argumentam para mostrar a ele a sua infidelidade e os seus erros perante o Senhor, e por isso ele é merecedor de todo o castigo. Por outro lado, Jó, que inicialmente não entende todo esse processo, não compreende essa relação de seu sofrimento, que também seria natural para quando você tem uma vida que busca ser fiel, busca se dedicar verdadeiramente ao Senhor, e quando você recebe do Senhor o açoite, né? O açoite que nós ou vemos na Bíblia como um processo de aperfeiçoamento, melhoramento das nossas provações que passamos, mas que por vezes não aceitamos, não é natural aceitar isso. Fora em um ponto ou outro aí da sua caminhada cristã, talvez isso seja um pouco mais no caso de Jó, em que essas, vamos dizer assim, essas transformações, essas marcações são bastante, vamos dizer assim, agressivas à sua própria vivência, à sua própria natureza. Aí nós temos esse embate teológico. E as palavras que inicialmente parecem ser muito agradáveis, né? Um conselho justo, um conselho sensato, um conselho até maravilhoso, dita por Elifaz, já que ele manda Jó buscar a Deus e diz assim: olha, Jó, se você está passando por essa dificuldade, se você está passando por esse momento, se você está passando por essa inconstância, essa insegurança, esse temor, esse medo, esse sofrimento, cara, meu irmão, eu faria o seguinte: eu entregaria a Deus. Eu faria isso, eu entregaria a Deus, né? E colocaria a minha causa nas suas mãos. Um conselho desse, meu irmão, se você receber na sua vida prática, na sua vida de caminhada, é um conselho maravilhoso. O problema desse conselho é que ele vem sobre o aspecto de uma acusação. Porque quando a gente vai logo lá no versículo 5, ele já começa dizendo assim, no versículo 5 não, no capítulo 5, no versículo 1 desse capítulo, ele diz assim, ó: chama ou clama agora, em outras versões, alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Ou seja, ele está querendo já inicialmente acusar assim: Jó, tu está recebendo o açoite do Senhor, e agora tu vai buscar saída, vai buscar justificativa, tu vai buscar socorro em outros? Ora, Jó, tu respondes então como tolo. E aí, Jó, eu posso te dizer o seguinte, que você vive como tolo. E o interessante é que ele continua os seus apontamentos conforme ele viu lá no versículo 8 do capítulo anterior, do capítulo 4. Você lembra quando ele diz assim: segundo eu tenho visto, que eram as observações dele, aqui no versículo 3, ele diz assim: bem vi eu o louco lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Você já consegue observar que o mesmo fundamento que ele utiliza, que é o seu campo de observação, mesmo que ele traga, como foi no caso anterior, um relato de uma experiência espiritual para poder se dar validade à sua confrontação, à sua conformidade, ao seu entendimento, aqui nós temos mais uma vez que outra vez ele se reforça, ele se coloca nas suas observações pessoais como resultado daquilo ser algo verdadeiro para todos, né? E dentro do conselho que ele traz para Jó, ele vai trazer, vamos dizer assim, uma continuidade, um relato, umas observações, umas verdades muito grandes, porque ele vai dizer que Deus faz coisas grandiosas, Deus cura, Deus esquadrinha, Deus ele coloca os abatidos no lugar exaltado, desde que aquele que está sendo oprimido, que está sendo trabalhado, está sendo corrigido pela mão do Senhor, ele possa compreender isso, ele possa se voltar a Deus. Ou seja, os conselhos que ele faz realmente tem uma sustentação maravilhosa para alguém que vive em pecado, sem sombra de dúvidas.
E os conselhos de Elifaz são virtuosos também para alguém que se busca ou se direciona ao Senhor dessa forma aqui, mas não para se libertar efetivamente para receber a misericórdia específica de Deus nesse ponto. Mas, nesse caso, para oferecer gratidão por algo que já está recebendo do Senhor. Porque o problema das palavras de Elifaz aqui é que ele está sempre vendo Jó como um pecador. Jó, tu esconde algo. Jó, tu é merecedor. Jó, larga de ser rebelde, larga de recusar a ação divina, larga de buscar socorro em terceiros. E entende, é a mão do Senhor, o açoite vem de Deus, porque tu precisa te libertar da tua iniquidade. E nisso a gente consegue confirmar, por exemplo, a intensidade dessa posição de Elifaz, quando a gente vai lá no versículo 17, assim: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Jó, larga de recusar, te reconhece no teu erro, Jó. O açoite vai ser muito menos intenso, vai ser muito mais rápido. Deixa de ser tolo, deixa de ser insensato, Jó. Esse é o problema. Então, o Elifaz aqui, como a gente deve ver em outros capítulos aqui do livro de Jó, já que a gente tem trazido, que é uma sequência de acusações dos seus amigos, porque os seus amigos só conseguem visualizar o erro, não conseguem visualizar, na verdade, que no mundo espiritual é o próprio Deus que está usando a fidelidade de Jó, a certeza de Jó, a sua fidelidade na palavra do Senhor, para que possa mostrar para Satanás, dizendo assim: olha, que independente da situação, as pessoas são fiéis a Deus, quando elas são fiéis verdadeiramente, até pelo amor ao próprio Deus. E esse é o confronto que nós temos aqui a todo momento. Um homem que olha Jó pelo pecado, mas que, na verdade, o pecado, a sensação é um fato de uma ação do próprio Deus sobre a vida. Ou seja, há uma tentativa de explicação do mal por uma questão de um ponto pessoal da vida do amigo. E a grande diferença que a gente vai ver, o grande detalhe que a gente vai ver, na verdade, aqui nessas colocações na posição dos amigos de Jó, é que eles vão para condoer-se, eles vão para oferecer sustentação, amizade, né, apoio, mas na verdade o que eles oferecem muito é a acusação do sofrimento, intensificando mais ainda o momento de angústia que Jó passa, tá certo? E isso é que por muitas vezes os nossos amigos, ou pelo menos os ditos amigos que apresentam a nossa vida, assim o fazem quando a gente se encontra em um problema, que na verdade, como ele faz, e somente Deus seria realmente o grande amigo e o grande vetor de solução disso. Mas sempre lembrando que ele, para fazer essas soluções, é mais do que natural ele colocar os nossos amigos à nossa disposição para nos auxiliar, ainda mais vindo dele como resultado da sua vontade. Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde, meu irmão.